bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E bom, hoje vocês sabem, nós provavelmente comentamos, e né, tá no título, não dá pra fugir, é o nosso episódio especial. Finalmente chegamos no episódio 100 do Veja Bem Mais. Finalmente, né? Como se fosse a meta. Finalmente, a meta. A partir daqui acabou, Roma vai parar onde parou, não vai ter mais nada, chegamos nesse ponto, aposentamos. E tá bom, né? E como é um episódio especial, a gente teve que trazer algo especial. Algo não tão especial assim, né? Mas era mais especial. Agora já é um pouco mais irrelevante, mas a gente trouxe aí. Porque fez parte da história, né? Cara, voltei do mundo pornô. Saí, depois da pornografia eu saí e acabei voltando agora. Lembrem-se desse detalhe, né? A última participação do Pedro foi o Pornografia parte 2. Exato. Vamos dizer que eu fiquei fissurado pelo assunto e tentei uma carreira, mas não deu certo. Não deu muito certo, não. Acabou doente, não deu muito certo as coisas. Faz parte. Teve que voltar. Voltei. Pontualmente, né? Não pontualmente. Né? Mas é só eu, tá? O VB menos continua morto. Carrega o espírito dele, pô. Ele até queria trazer o VB menos de volta, mas ele falou, não, ainda não, o mundo não tá pronto. O mundo ainda não... Deixa eu melhorar um pouquinho. O VB menos era muito avançado pelo seu tempo. Deixa quando sair o Half-Life 3 a gente lança. Isso, exato. Eu agradeço a participação novamente aqui. E, bom, considerando que é um episódio especial, provavelmente vai ter muitas memórias e emoções fortes. Mas... Choro, se não tiver choro não deu certo. Exato. A gente chorou em algum episódio aí? Não lembro. Pode rir. Vai dar risada. Ou de raiva. Ou de raiva. É de restante. Pós ou pré-gravação. Mas bom, esse é o nosso episódio especial. E a gente... Bom, vamos reviver aí um pouco do Veja Bem Mais. Caminhar na Memory Lane. Exatamente. Porque a gente tá ficando velho, eu pelo menos. E eu tinha até achado que a gente já tinha feito isso. Mas a gente fez isso lá no VB. No VB 50. Porque o nosso especial de bodas de ouro do VB+, foi a complexidade. Que é um assunto que, bom... É complexo. Então, dessa vez a gente vai fazer algo dedicado ao VB+, mesmo. A data comemorativa não pode passar em branco. É isso aí. Trouxemos até o lixo de volta. Sim, escolhemos algo mais autorreferencial, porque temático pode ser qualquer outro episódio. E a ideia é realmente ver como a gravação do VB+, ao longo dos últimos... Estamos tentando fazer as contas aqui, 2016, deu o quê? 7 anos, né? Nossa senhora. 2016. O negócio é arte, não sei conta. Entre 7 e 8 anos, vamos dizer, né? Porque o primeiro mesmo foi em 2015 que a gente começou a gravar. Como piloto e depois lançamento oficial em janeiro de 2016. Nossa senhora. Naquela época tínhamos 20 e pouquinhos, agora já temos 30 e pouquinhos. Eu acho 27 de janeiro de 2016 foi o primeiro episódio. Em alguns meses vamos cumprir quantos anos? Eu já falei. É a criança, o bebê já é uma criancinha. Bom, estamos em 7 anos, indo para 8 já. Sim. É tempo, hein? Muitas coisas aconteceram entre esse começo e agora. Talvez uma boa pergunta seja: e aí? Como foi? Como foram esses últimos 7 anos? Com o VB+, na cabeça quase que mês a mês. Nossa senhora. Nem parece faz tanto tempo. E nem reescutando o episódio Complexidade lá. Se Complexidade ou foi o VB? Não é um dos dois. Que eu comento... não, tô velho, a gente tá velho, já tô com 27 anos. Nossa, na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus. Parece que foi ontem que eu gravei isso, já faz tanto tempo. Parece que é 4 anos. Bom, eu acho que é estranho porque agora, eu, sentando aqui pra gravar de novo, parece que começa a vir as memórias. Porque, contando pelo tempo que eu fiquei fora, olhando assim, né, de fora, não sei, eu tinha a impressão, ok,
meio que deu um branco na cabeça. Agora sentando na cadeira aqui pra gravar de novo, tendo que lembrar dos detalhes, vendo aqui o microfone e tudo, eu falei, meu Deus. Tudo isso para bater o martelo que estamos presenciais. Tem exatamente. Só com isso, eu tava procurando uma brecha pra falar isso, outra coisa especial que a gente tá gravando presencial. O nível do áudio tá igual, né? Já percebe por aí. Isso, exatamente. O William não vai sofrer regulando. Igual, não sei, né? Porque Pedro fala super alto, eu falo alto, você fala mais baixo, igual não vai dar. Talvez pra você aí depois da edição deve estar, não, mas agora. Não. Tirando a reflexão da idade, como foram os últimos 7 anos com o VB+, no ombro, digamos assim? Ele foi bem produtivo pra mim. Inclusive teve... Nossa, eu não sei se eu já vou dar o start aqui em tudo, mas eu tava parando de pensar, de certa maneira, eu me olhando assim, ouvindo as pessoas falando que eu realmente tive uma mudança pra melhor. Acho que, né, se eu pudesse falar desde que começou o VB. Segundo você mesmo, tá melhor. Esse é o avaliador mais importante da sua própria vida, então. Não só de mim, tá? Pessoas mais próximas, tá? Feedbacks direto, né? Eu não acho que isso tá melhor não pra mim. Não, a opinião de vocês Não, é relevante. Mas olhando de fora assim, pra ver o quanto a gente, pelo menos eu, amadureci um pouco, inclusive é engraçado. Porque eu tava pensando, quando a gente foi gravar esse episódio, a gente tá colocando alguns pontos em pauta, né, pra poder gravar, e começou essa coisa de voltar atrás, o que você acha que influenciou, né, e tal. Eu tava notando o quanto eu peguei do que a gente discutiu e de fato tentei aplicar. E principalmente em relação... Pra mim, o primordial foi em relação à discussão, se vale a pena discutir. Hoje eu me tornei uma pessoa muito mais maleável em relação a isso. Antigamente, até, como é que eu posso falar? Um perfil mais combativo, por assim dizer, sabe? Debate. Aquela coisa. Tanto que foi assim que começamos, né? Sim, mas eu digo, tipo, no dia a dia. Inclusive, eu também acho que isso foi efeito do livro que eu tinha terminado de ler. Eu terminei de ler o Crátilo lá do Platão, né? Então, entrando na discussão, por exemplo... Antes de você querer ficar discutindo sem entender as coisas, sabe? Então eu diria que hoje eu me vejo uma pessoa muito mais, não sei, tranquila, cara. Foi pro lado da paz. Engraçado disso é que tem a ver com o VB, claro, mas também com a idade, né? Exatamente. O que pesa mais... Eu compartilho que eu acho que o VB+, teve esse efeito também. Como sendo a pergunta aqui disfarçada, o que mais mudou do antes pro agora. Acho que tem essa questão de... Antes era tudo mais simples no sentido... Tem razão, não tem razão. É idiota ou sabe o que tá falando. Eu sempre fui mais de evitar conflito. Mas... antigamente era mais por... preguiça de discutir com alguém, falando, não quero, não tem por que eu me estressar à toa. Mas com o tempo, principalmente com o VB, eu acho que uma das coisas mesmo que mais mudou é porque, como a gente abordou tantos temas, a gente falou de tantas coisas, que a gente vê que não é, né? Não é simples assim, nunca é o preto e branco. Então comecei a levar mais em conta ainda. E até em relação a coisas que de fato me irritavam, assim, que, querendo ou não, mais paciência, seja que vai ter alguma coisa ou outra que te irrita, eu comecei a ter uma mentalidade mais realmente de pensar, beleza. A inteligência emocional. Sim, exatamente. Então, é um ponto que... Mas é como você falou, acho que vem com a idade, mas eu acho que acho não, né? Tenho certeza que o fato de fazer parte disso aqui foi o que... O VB mais nos envelheceu mais rapidamente. Exatamente. Porque, de certa maneira... Envelheceu não, nos amadureceu. Mas eu acho que é um ponto, não só a idade, eu acho que é porque o tanto da gente ver isso, eu pelo menos pensando nisso, olhando, falando assim, questão de amadurecer e tudo mais, é um incentivo. Porque, poxa, igual, entrando em questão de assunto, hoje eu vejo, por exemplo, sai muito agora, até pelo momento agora, né? É muito rápido as coisas. Você não tem tempo de processar. Igual agora, o STF aquilo, no negócio da Cracolândia e tal. Hoje eu consigo olhar esses assuntos, sabe, sentar e ficar pensando, assim, antes de ter aquela reação emocionada, assim, entendeu? Então, quantas coisas não tem por detrás de tudo isso aí? Então,
Mas aí não só ter o destrato, mas eu entender isso, entendeu? Tipo, eu ver como eu era e como eu sou agora. Eu consigo ver isso. Não é tipo assim, você mudou, nossa, eu mudei. Não, eu consigo enxergar, você entendeu? Então, bom, eu diria que foi muito produtivo. Sim. Pra chover um pouco mais no molhado, né? Acho que o que é o antes e depois, além da calma, além de enxergar a complexidade, que talvez seja a nossa palavra favorita, né? Desde que a gente começou a apreciar o termo, é a questão de, não quero falar por vocês, mas no meu caso, não só de se ver num contexto, como sou eu nesse contexto, senão como eu sou uma extensão do contexto, assim como todos os demais também são. Como aquela coisa de eu e o resto, hoje eu já vejo mais como tudo junto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, para referenciar um filme. Então, para bater martelo nas frases que a gente gosta, né? De você pode fazer o que você quiser, mas não querer o que você quer, tem muito mais sentido. E vem desse entendimento aí, né? Que falamos o idioma que aprendemos, entendemos conceitos que foram passados, tanto em âmbito acadêmico, como pessoal, como experiência de vida. É tudo um emaranhado de coisas. Não uma linha boa ou ruim, certa ou errada, como a gente tinha no começo, né? E fica o exercício para os ouvintes também, para não só escutar o que a gente está falando, mas se for ouvinte que está escutando faz tempo, também deve ter passado por uma experiência assim. É verdade, né? Falando em ouvinte, pode ter alguns aí que são recentes em Roma e nem sabem da existência do Pedro. Esquecemos dessa possibilidade. É verdade, esqueci de Sem chegada de Roma, mas... Olha o bárbaro na mesa, né? Chegando invadindo. Acabou de chegar da Gália. Chutando os portões de Roma. Não. Perdoem a barbarice dele. Sim. Ele é assim o VB existia antes do episódio 70, né, que a gente começou. Acho que foi. Então fica até a recomendação aí para reescutar o período lá atrás, e os ouvintes, para ter essa experiência antropológica, escutam o posse de armas, alguma coisa assim. Tá observando um animal solto. O animal é seu habitat natural, selvagem, que encontraram. Não, mas essa retomada é até engraçado, porque você para pensar em todo o contexto. Na última vez que a gente gravou, contexto da pandemia, gravando à distância. Sei lá, cara, pra mim tá muito nostálgico esse episódio. Reunion. Reunion. Bom, vamos aproveitar essa nostalgia para lembrar das coisas que nos agradaram. Então faz a pergunta aí, William. Voltando ao seu papel clássico. Bom, então, vamos lá, né? Voltando pro papel de fazer pergunta, agora que o ser está de volta. Qual foi, nessa jornada nossa aí, o momento, o episódio que marcou vocês? Do VB+, que nos marcou, do VB+, especificamente. Cara, não que marcou, mas é difícil, porque pra mim igual... Não que marcou, mas... Eu poderia olhar pra trás e falar que mudou, pra mim é o drogas, cara. Agora você é um usuário. Agora eu sou do time, cada um usa o que saiu do VB, foi pra pornografia, usuário de droga. Tô rebelde. Eu me encontro... Eu estava com o Darth Vader, agora tá com a rebelião. Eu não sei, realmente teve... Esse daí pra mim foi um 180, mas claro, com algumas ressalvas. Só lembro os ouvintes que teve um episódio. Foi qual foi o número? Foi o 3. Foi o 3, né? Foi o episódio de drogas a favor contra. Eu era bem... Como eu posso dizer? Eu era bem incisivo na questão de não, acabou, tem coisa que não dá pra fazer. Mas acho que por conta da própria experiência do bebê como todo, e questão também do dia a dia, o que você lida, o que você consome, realmente o 180. Quer usar pra usar, meu filho. O que você quiser. Mas você diz isso porque você perdeu a esperança em algum tipo de controle efetivo, ou porque você vê como um direito essencial de cada um fazer o que quer? Na verdade, eu vou ser egoísta. Eu vejo isso como... Eu vou ter que ser egoísta, porque eu falo, se o cara quer fumar a maconha dele, tudo bem. Mas eu quero ter meu fuzil em casa, mas não no princípio. Eu não posso falar que ele pode fumar a maconha dele e ao mesmo tempo falar que eu tenho direito a alguma coisa. É mais uma questão, se você acha que pode, você tá dando... É questão de princípio pra mim.
Eu não posso. Olha o VB mais justiça. Né? Não posso. Eu quero ter isso e o fulano quer ter aquilo. Eu prefiro ser chamado seu louco do que hipócrita. Então, eu diria que no meu caso é realmente muito mais egoísta, é uma questão de princípio mesmo. Bandeira liberal subiu. Bandeira liberal subiu. Anarcocapitalista. Isso aí. Bom, quer ter um tanque dentro tanque na sua casa, beleza. A gente falou VB mais anarquismo lá, Bakunin. Filho. É verdade. É verdade, esse foi o Pedro e o episódio. feudo dele. Esse episódio Bakunin também do anarquismo foi um outro que teve um forte impacto. Não nego, não. Você se viu mais representado? Também. Um jeito mais fácil, um jeito não mais fácil, mas um jeito mais honesto de se viver. Tá certo, então. Rebelde puro. Falou de governo pra mim, eu fico de mau humor agora, tá bom? Então, beleza. Eu gostava tanto de falar sobre. Quanto mais você entendeu a complexidade, menos você gostou. Exatamente. Mas só governos atuais ou antigos também? Quer que a gente tenha um minuto pra falar sobre Roma? Não, aí é os parças, esse aí. Esse daí eu gosto. Aproveitando o trend do TikTok. Vocês pensam em Roma todo santo dia. O PT. Eu poderia ser o... Como é que é? O da guarda pretoriana. Você pensa mais especificamente no Império Romano do que na República. O que eu conheço é mais período do Império. Período da República. Acho que o meme é esse, né? Quanto tempo você pensa no Império Romano? Não. Deixa eu te falar 30 segundos sobre a República. Tem uma lista de episódios grande. Mas Nossa, só pra... quando eu vi que a gente já tá no 20 e pouco episódio já. Mas só pra não perder o fio da meada, realmente pra mim foi o episódio de drogas, só para pensar especificamente em VB+. E como você mencionou o anarquismo, eu também não nego que teve uma forte aproximação ali, entendeu? O Pedro já tá comprou uma moto, já tá pensando em abrir um Sons of Anime aqui, você. Fazer um motoclube, claro. Vai ser assim. A sua convicção vem no sentido não confiar nas instituições ou mais... É essa frase, confiar na instituição. Eu entendo que você tem que conceber alguma coisa para poder estruturar. Mas as instituições nada são do que pessoas lá dentro. Eu não confio nas pessoas lá. Confia só em você mesmo, né? É igual a pessoa falar, mas isso é igual falar, estou atacando. Deixa eu pensar uma coisa abstrata, tipo assim. Eu posso problematizar antes de você chegar no seu exemplo? O que você acha da instituição religiosa? É uma experiência humana. São pessoas. Exatamente, é um bom exemplo, porque dentro da igreja você tem os santos e você tem, por exemplo, todo tipo de canalha. Tudo bem. São pessoas. Mas você não acredita no poder da instituição de continuar algo de o quê? Milênios agora? Não, eu acho que por si só, por exemplo, da igreja já é um milagre, mas 2000 anos já existia até hoje. Pra mim, isso daí já prova que alguma coisa ali tá dando certo. Mas ao mesmo tempo... Assim como o Império Romano existiu por mil, né? Não, o Império Romano tentou... o Império Romano tentou derrubar, o Napoleão tentou derrubar, o soviético tentou derrubar. Então já foram tudo pra debaixo da terra. Vamos ver quem que dura mais. Agora serão as redes sociais. Estão tentando também, mas... Então, mas justamente nesse exemplo, você não vê um papel institucional além de só as pessoas que Não, tem organização... Não, isso sim, é o que eu tô falando. Não dá pra você colocar, separar, tipo... É complexo. Ponto pra ele. É complexo, não dá pra... É uma questão, por exemplo, vou falar a questão de instituição, a credibilidade da instituição. Mas, por exemplo, você consegue ter... Eu consigo entender, por exemplo, a funcionalidade e o motivo de ter um governo. É igual episódio de lei, todo mundo sabe pra que tem lei, porque todo mundo sabe pra que tem que ter, porque senão, né? Mas eu consigo entender a funcionalidade do governo. O meu problema é confiar nele. Exatamente. O problema é, olhando as pessoas disponíveis que tomam conta disso, eu não tenho credibilidade nenhuma. Eu não sinto credibilidade nenhuma. É só isso. Não se sente representado. Não. O cara tá lá em Brasil. Eu acho, inclusive, eu vou chamar um Bakunin. Eu prefiro uma coisa mais local, entendeu? Quem entende de Valinhos é quem tá em Valinhos, entendeu?
isso tem prefeito e vereador. Mas funciona muito bem, né? Olha, eu vou falar, não vou dar nomes nem entrar em detalhes, mas eu estive presente numa certa reunião um pouco tempo atrás aí. E é difícil confiar mesmo. Coisa dentro da máquina pública. Em relação de política, eu falo, olha... Mas, tá vendo, né, os efeitos que esses episódios teve em mim. Eu tô reclamando do governo aqui já. Então, pode ter certeza que esse foi muito bom. Por um lado, você tá dando mais ferramentas individuais para tomar conta do que você acha que é importante. Sim. Porque não se vê refletido numa representatividade que não existe nesse contexto em particular. Eu acho que quanto maior... Se fosse em outro país, em outro lugar... Quanto maior, mais difícil de gerir. Essa que é a verdade. Sim, por isso tem município. E bairro e um monte de coisa. Mas eu acho que... Não, existe, mas, por exemplo, eu acho que no Brasil poderia ser tomado esse tipo de atitude. Por exemplo, uma gestão mais local ser mais efetiva, ter mais incentivo para esse tipo de coisa. Eu vejo na máquina pública hoje é muito engessado, é muito difícil fazer as coisas. Pedro dando a voz ao povo brasileiro. Herói do proletariado. Pedro, quem é que falou pra mim? Falou pra mim, você tem que decidir o que você quer. Você é de esquerda ou de direita? Você fala do povo, aí você vai de religião. Não, deixa ele em paz, cara, sou eu. Resposta filosófica. Por que eu tenho que escolher? Quem disse que eu tenho que escolher? Faz o seu. Eu falei, a mistura de Bakunin com Hans Hermann Hoppe lá. Os extremos, dos dois lados. Os dois querem botar bomba em tudo, então eu gosto. O Raul Seixas. Metamorfose ambulante. Exatamente. É isso. Parabéns. E o episódio de drogas é o que mais reflete isso. Sim. Pra mim, eu tenho a solução da Cracolândia. Quem assistiu The Wire, não lembro se a gente recomendou, já recomendou. Eu não assisti, me dá spoiler. Foi. Quem assistiu, se eu não me engano, a segunda ou terceira temporada, a solução, eu faria algo parecido. Só pra deixar aí. É bom que até vocês assistem aí depois. VB mais recomendações. Boa, então, 3 drogas. Você tirou do fundo do baú. Literalmente, episódio 3. Quem cry. E o seu, William, é mais recente? Os meus episódios que mais me marcaram, eu lembro que eu reescutando, lá eu lembro que eu até comentei do Cidade de Opção, que foi um que sim, marcou até hoje, tipo, na época. Mas um outro que eu não tinha comentado, mas também marcou bastante, e é um que eu levo, acho que praticamente no meu dia a dia, é o Atenção. Que foi ali que... Bom, nunca fui atrás para ver se eu realmente tenho alguma coisa ou não, assim como o Pedro também. A gente se diagnostica, mas a gente nunca foi. O meu é esquizofrenia. Mas o negócio de Atenção é um que me pegou, eu acho que uma das referências que você utilizou, eu até passei a seguir ela no YouTube e tal, a loirinha do TED Talk lá. Sim. E teve muitas coisas que eu vi dela, algumas dicas, algumas coisas que eu fui tentando, mesmo sabendo se eu tinha alguma coisa ou não, eu fui tentando implementar. Especifica pro ouvinte, alguma coisa quer dizer déficit de atenção. É isso, déficit de atenção, o TDAH. E... É TDAH? Depende, se é hiperativo. Não. Que tem o déficit de atenção e tem o déficit de atenção hiperativo. Sim. Não, mas eu acho que a nomenclatura é mesmo, né? TDAH. TDAH, não é? TDAH, Esse A no meio. Mas no seu caso não tem hiperatividade. Não. Eu sou. Eu ia falar, não é nada disso, eu sou idiota. Né? Mas então, uma coisa que o que a gente aprendeu ali, o que a gente falou ali, tendo ou não, é o que eu passei a levar mais pra minha vida mesmo. Às vezes mesmo até sem perceber. É uma coisa que eu acho que eu fiz tanto que se tornou automático. Por isso que quando a gente foi gravar, eu nem lembrei disso. Se bem que não, acho que foi depois, né? Ok. Atenção. Atenção, depois ou antes do quê? Do nosso episódio 50. Ansiedade e depressão foi antes. Foi antes, né? Mas foi antes. A atenção foi antes da ansiedade e depressão ainda, na verdade. Foi antes. E é uma coisa que se tornou automático. Se eu vejo que eu tô me distraindo demais, eu já paro, já foco. Principalmente agora que eu tô, de fato, trabalhando. Falo que... obriga você a ter foco, né? Então, obriga a ter foco. E é algo que mudou. E até pro VB mesmo, sabe? Pra
As gravações era comum, às vezes, vocês iam falando e eu... Tava lá, tem um mapa mundi que o vídeo tá lá na Mongólia agora. Agora já... Pequenas coisas assim que fazendo que se tornaram automático e melhoraram não só tipo, essas coisas assim, tem pra gravar ou trabalhar e tal, mas a vida como todos os pequenos detalhes, até pra correr, pra fazer um exercício, alguma coisa, o fato de eu deixar mais organizado, mais focado e tal, foi... O hábito ajudou bastante. O hábito, exatamente. Que a gente tá falando do Beber Mais, mas o hábitos é uma coisa que também ajudou bastante. Que no EVB Complexidade você disse a mesma coisa. Parte 1. Parte 1. Se foi o que eu pulei. Atenção aí, ó, gente. Isso mostra consistência. Que bom. Tanto no especial de bodas de ouro como agora, você manteve a mesma perspectiva. Eu lembro de eu ter falado do ansiedade e depressão. Sim, mas falou da atenção também? Falou ansiedade, depressão e atenção. São os dois. Então o episódio que você mais te marcou foi o que te deu um autodiagnóstico. É isso aí. Os dois, muito bom. Querendo ou não, o ansiedade e depressão foi uma das coisas que me fez... Eu sempre pensar sério e falar, pô, talvez seja uma boa vir no psicólogo e tal, foi quando eu fui, depois que eu fui, eu ter vindo, se tivesse vindo antes, muito antes. Eu tinha resolvido algumas coisas, né? Exatamente. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, É bom até, com saudade dela, não preciso ir, mas dá vontade de ir. Usa o chat GPT agora. Agora eu mando o chat GPT, bater um papo com ele. Mais fácil. Mas é bom. Justiça também, leis também marcou, mas não por algum motivo. Traumatizou, né? Isso daí ele marcou por eu nunca fazer direito na minha vida. Nossos amigos advogados, eles começam a conversar com eles alguma coisa, eles começam a falar das leis, do artigo não sei da quanto. Eu lembro da cara do John Rawls. Sabe aquela cena, aquele meme do cara traumatizado com guerra, começa a ler memórias, ele começa a falar, começa a lembrar. Eu começo a lembrar da cara do John Rawls e como é que é o negócio lá da cortina, não é cortina, do véu. Véu da ignorância. O véu da ignorância. Não. Esse é justiça. Que tem muitos conceitos, né? Sim. Algo que eu me dei conta reescutando aí os complexidade, bodas, etc. É que a gente passava muito tempo definindo coisas. Muito tempo. Diferenciando o trigo do joio, separando o cabelo de o que é isso, o que é aquilo. E não é sempre prazeroso, né? Já viu alguém falar, nossa, eu adoro estudar conceitos. Semântica, né? Semântica. Estudar etimologia. Nossa, é muito nichado isso. Inclusive igual que eu tinha comentado lá do que eu li o Crátilo lá, isso foi uma coisa que fez eu tomar mais cuidado. Acho que é por isso que me acalmou em discussão também. Eu não me sinto muito à vontade. Porque o pessoal sempre está discutindo. Aí você fala, tá bom, o que é isso que você está falando? Define isso daí. Muitas vezes a pessoa está discutindo porque o conceito que ela está usando, ela está falando que é uma coisa que não é. Por exemplo, ela está usando palavras erradas para descrever o negócio. Como se fosse um jogo, né? Que ela tá usando uma regra, você tá usando outra. Ah lá, é o gancho. Que episódio estamos falando? Mais um sair da cova aí pra vocês. Valendo 100 pontos do que estamos falando. Meu Deus do céu. Nosso amigo padroeiro Wittgenstein. Tem uma cadeira aqui a mais na mesa, quem que vocês acham que é? Acho que assim, episódios, já pulando pro que mais me marcou. Obviamente, esse de linguagem é o que mais tenho antes e depois, justamente por entender esse conceito de que linguagem é um jogo particular, como diz o Sérgio, islamismo, ele se converteu ao islamismo. Se tivesse um wittgensteinismo. Mas é uma maneira de, como a gente já falou muitas vezes, temos diversas lentes para interpretar o mundo, codificar e etc. E a linguagem é quase a primeira delas, né? Talvez não a primeira, porque é a visual, né? Dado condições físicas aí, assumindo muita coisa, mas como você processa muito o mundo através da linguagem, o que é o que, o que significa o que, né? E hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, isso está passando a ser relevante para todo mundo por causa da inteligência artificial. Nossa. São os modelos de linguagem, está no próprio nome. E ele assusta porque ele entende esse jogo. Não, quer dizer, ele
aparenta que ele entende o jogo. Se entende ou não, é outra discussão. A marreta vai entender. Você quer perguntar pro ChatGPT? Mas o que nos surpreende é que ele é como se entendesse, né? Essa é a palavra, é como se entendesse. Sim. E nada mais é do que uma curva probabilística de algoritmo que bota o contexto, como que ele entende a regra. Sim. Você está falando do quê? Igual você está falando da pessoa. Você está falando de islamismo. O que você quer dizer com isso? Exatamente. Então, o ChatGPT hoje e outros modelos de linguagem, eles conseguem uma curva de probabilidade assertivamente dizer provavelmente é isso que você quer dizer, ou que você está entendendo. Isso assusta, porque não é humano, né? E a gente considerava como humano. Mas o ponto é que... Tem que ter uma marreta em casa, todo mundo. Sim. Isso, Pedro. O ponto é que antes desse episódio do Wittgenstein, isso não era intuitivo, né? Como que são essas frases vazias, mas que soam verdade, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas não, o que ele diz é justamente... Não, pode ser uma coisa e pode ser outra coisa ao mesmo tempo. Depende de quem está definindo, dado que contexto, pensando em que variável. Tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. E aí... Grande Wittgenstein. Aí aquela complexidade que a gente falou posteriormente do episódio, aí que ela ganha corpo, né? Porque se você está usando língua para entender o mundo, em primeira instância, tem outras coisas, mas em primeira instância... E isso você já entende a complexidade, obviamente que tudo automaticamente vai ficar mais complexo. E você vai ver essa complexidade porque você entende isso. Então, diferente do computador que está computando lá, sei lá, 12 mil variáveis e 1 trilhão de vetores, você simplesmente se dá o benefício da dúvida de que aquela pessoa talvez não está querendo dizer o que você está pensando que ela está querendo dizer. E só isso, cara, é um rio, assim, é um mar de... Você deixa de debater e passa a querer entender. Porque você dá esse benefício da dúvida. Será que eu entendi mesmo? Deixa eu repetir de outra forma, deixa eu perguntar pra pessoa. O problema é quando você entende, você vê que o cara tá sendo malandro mesmo, aí você fica com mais raiva. Mas aí eu vou pular pro outro episódio que é bem mais recente do que vocês estão mencionando aí, é depois dos 50, que me marcou muito no sentido, uma vez que você entendeu, o quanto você realmente entendeu. Os peixes existem? Então, peixes existem. Esse é bom, né? Esse é legal também. Eu acho que foi a faísca para... essa história foi muito boa. Foi a faísca para nossa redirecionamento para storytelling. Que hoje estamos fazendo aí, para quem está escutando a saga de Roma. Mas a faísca mesmo, quer dizer, essa é uma das faíscas, mas a faísca que eu estou referenciando aqui que me marcou muito foi o do racismo. Sim. Racismo foi um episódio que me marcou também, porque por mais que a gente saiba, é porque a gente tem muito também nossa proximidade, mas talvez um pouco para consumir mais cultura americana. Tipo, no final eu percebi que eu sabia mais coisa de lá sobre isso do que daqui, né? E ajuda a entender bem o Brasil, como é, na questão de como misturado o nosso povo é. O pessoal fala que é uma feijoada, né? Eu acho que como é que é? Gilberto Freire, sociólogo, ele fala que você resumiu exatamente o que boa parte da obra dele é isso. O Brasil é a miscigenação. É isso que é isso, não tem outra coisa, entendeu? Não é só o Brasil, né? Eu lembrei muito disso, eu tava vendo, acho que era um Reels, alguma coisa assim, uma entrevista de um filme aí. E a entrevistadora é brasileira e os atores eu não lembro quem que era, acho que era de Armas lá, assim. E ela pergunta, eu posso ser brasileira? Eu poderia ser brasileira? Pareço brasileira? A mulher fala assim, você poderia ser. Ela aponta pro cara do lado, acho que é o Chris Evans lá. Ele falou, ele podia ser brasileiro? Eu falei, ele também podia ser brasileiro. A menina que tá entrevistando até fala, todo mundo podia ser brasileiro. Porque é muito misturado, dependendo de onde você tá no país. Então, mas aí é justamente essa ponta do iceberg que esse episódio me marcou. Porque você pode entender o que a pessoa quer dizer no sentido, alguém chamou alguém de racista. Você quer entender que está sendo discriminado pela cor da pele. Ou outro fator. Qual que é a palavra? Étnico. Mas como que a pessoa chegou nesse entendimento encapsula séculos, se não milênios de história. E essa foi a parte que eu entendi metade da equação com o Wittgenstein, de que a pessoa pode estar querendo dizer outra coisa. Mas uma vez você entendeu o que a pessoa quer dizer,
da onde vem o seu entendimento histórico do que aquilo significa no entendimento da pessoa. Então, como que a pessoa chegou a entender que é possível discriminar alguém com base na cor da pele. Porque essa é uma coisa que a gente fala no racismo, né? Que a cor da pele é um elemento de muitos na fisionomia humana. O tamanho do nariz, cor do cabelo, dos olhos, comprimento da orelha. Você pode escolher qualquer parte do corpo e ver que é diferente de alguma outra pessoa. É porque a cor da pele passou a ter significado que justifica na mente de muitos certa discriminação. E esse do racismo, pra mim, foi a epítome, assim, a maioria da pessoa, quando fala de racismo, não sabe da história do racismo. Sim. E não é porque é burra, não é porque é ignorante, é porque não é uma coisa ensinada, é porque as origens não remetem somente, e a gente falou isso tantas vezes, que chega até a ser enjoativo, né? A escravidão transatlântica. Ela remete a toda a história do continente mundo, desde que o mundo é mundo, para ser certo. Então, sim e não, como de novo, a palavra racismo encapsula séculos de história, não discriminação de maneira geral, que isso sempre existiu e a gente fala lá. Mas o racismo em particular é uma coisa muito moderna, que nasce no século XVII lá, com a palavra, o cientificismo, um monte de coisa. Mas que tem todo um precedente histórico de civilizações, impérios, conquistas, que é muito antes disso. A gente chega a falar na parte 2 principalmente de como a África tinha vários impérios, da Serra Leoa, de Mali, na parte de Roma agora, que isso a gente não falou no episódio, mas o William agora você é um expert nisso, né? O maior império além da República Romana lá em 200 a.C., onde ficava? Era Cartago, né? Era Cartago, né? Que Norte da África. Era maior do que a República Romana. Quase por pouco. Cartago foi ainda bem que salgaram a terra lá. Por alguma razão não gosta. Mas eu tô indo essa chave aí de que tem tanta história por detrás para chegar no momento em que a cor da pele passa a importar muito mais do que ser uma conquista de outra civilização, outros povos. O conceito mesmo da escravidão, que não tinha cor antes e depois passou a ter. Por mais que você entenda o que a pessoa quer dizer, você entender por que ela tem aquele entendimento, é outro mar, assim, que só pegando... Você entrar na cabeça da pessoa mesmo. Mas aí é o ponto. Nem a pessoa sabe. Exatamente. Mas o que você consegue fazer nesse tipo de situação é ter a paciência para questionar. Se a pessoa de boa fé quiser explicar para você, você tentar. Porque eu entendo nesse ato de boa fé questionar, pelo menos você vai ter como é que eu posso falar? Você dispõe a ouvir, você dispõe a entender um pouco melhor. Em vez de ter essas reações automáticas. Esse é, inclusive, o maior problema que eu vejo nessas discussões, é que a gente tem reação automática às palavras. Então, às vezes você vai explicar alguma coisa, a pessoa ouve uma palavra X, ela tem uma reação emocional à palavra. É exatamente isso. É igual você falou. Assim funcionam os insultos, né? Não, o insulto é uma coisa, o insulto é direto. Seu calvo. Exatamente. O insulto é você ser direto à pessoa. Agora, por exemplo, você fala um termo, tá numa discussão, você fala um pouco de racismo, a pessoa já toma aquilo como uma ofensa pessoal. Sim, mas é porque está associado, assim como o insulto está associado a algo que você internalizou. Agora, por que você internalizou, esse negócio de associação não depende só de você. Esse é o ponto que o racismo marcou. Esse negócio de associação, eu lembrei de uma entrevista que eu estava vendo, que os caras entraram na conversa de escravidão, e eu acho que a mentalidade que o cara tinha era de escravo ser negro. E é isso. E aí, acho que ele é sul-coreano. Aquele cara que você me mandou até os rios dele lá, no japonesinho coreano, não sei o que. E ele fala, a Coreia foi um dos países, o país não teve escravo. Lembra? A Coreia não teve escravos, não sei o que. Aí o cara falou, não, como assim? Não é possível. Aí o cara pesquisou rapidinho assim no Google lá, falou que a Coreia era um dos países que mais teve escravo na história da humanidade. Ele falou, não, como? Só que, tipo, a diferença é que eles escravizam, né, o próprio povo, é escravidão, não é um negócio que é não o próprio obrigatoriamente... Povo. Outros povos. Outros povos também, mas também o povo. Mas não é um negócio que a mentalidade que o cara tinha era disso, do fato de a escrava é negro, sabe? É um negócio que realmente é uma associação. Que aí a gente volta até pro próprio racismo de que, de novo, não é ignorância, não é simplesmente falta de
exposição a esse tipo de coisas. A gente mesmo fala isso no episódio, que... o episódio inteiro eu fiquei pensando, pô, nunca aprendi isso na escola. Em momento nenhum, mesmo não tá contando a história do Brasil, falava... Mas nem os professores da escola aprenderam isso. É que tá o problema. Onde hoje você consegue... Sabe o problema? No governo. De certa forma. De certa forma. Porque onde você aprende sobre a história do continente africano? Onde você vai aprender sobre Cartago, sobre Serra Leoa, o Império de Mali, Mansa Musa. Você mal sabe a história do próprio estado. Você sabe como é? Exato. Nem da própria família. Quem foi seu... Eu saquei você é, onde você tá. Quem foi seu bisavô? Avô até sabe, bisa, cara, então. A menor ideia. Enfim, sabia nem que tinha. Achei que eu tinha só surgido. Fui um buraco no chão. Mas a minha conclusão do que me afetou é separado em dois, porque o Wittgenstein, essa dúvida, e a outra parte é a história por detrás de tudo isso. Sim. Mesmo que muda, cada um tenha uma interpretação diferente. Não é de ontem, né? Como esses termos, até hoje temos criptomoeda, coisas realmente novas. Sim, sim. Mas eles são carregados de coisas que são oceanos de conhecimento e de dinâmica, de mudança. E isso até incluso foi o que motivou a fazer Roma. Porque, de certa maneira, todo mundo já escutou, né? De que o berço da civilização... Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Todas as estradas levam a Roma. Que já é o greco-romano, né? Todo mundo fala da Grécia e de Roma, mas a questão é o quanto que realmente vem de lá. E eu com o William estamos respondendo até hoje. Incluindo termos usados até hoje, como pôr a mão no fogo, né, William? Pôr a mão no fogo, qualquer coisa. Pôr a mão no fogo, Eu não sabia, não. Pôr a mão no fogo, o William escavola. O cara literalmente fez isso. Literalmente pôs a mão no fogo enquanto foi questionado lá se Roma tinha planos. Não era Roma, né? Não era a cidade de Roma, né? E o Escavola botou a mão no fogo e sorriu pro cara e disse que aquilo não afetava ele. Ou seja, o cara ficou até com medo. O cara ficou com medo. O cara falou, se esse cara tá tão determinado assim, imagina o resto que ele falou que tá vindo. Eles foram lá e foram propor paz pra Roma. Foi um cara que botou a mão no fogo. Esse é o botar a mão no fogo. Esse é o melhor exemplo. O que você quer dizer com isso? Eu confio, não sei o que, mas... Da onde vem esse entendimento? Tá aqui, ó. Aqui, minha confiança. O que você quer dizer, o que você acha que quer dizer? E aí a consequência disso é infinita. Tamo aí nela até horas. Mas só para voltar no ponto que você disse, mais do que avaliar a pessoa que você está discutindo e tentar convencê-la ou algo assim, a maior mudança de perspectiva é se questionar também. Do que, eu entendi o que a pessoa quis dizer e me parece meio limitado. Mas quanto é meu conhecimento daquilo limitado também? Cara, é um exercício legal, por exemplo. Você parar pra pensar toda vez que surge tipo assim, uma discussão, beleza, você quer entrar? Você consegue fazer um mapa disso? Por exemplo, da onde você tirou isso? Cara, isso é uma coisa que eu já fiz em alguns momentos. Falei, quer saber, eu vou ficar quieto. Eu não consigo explicar. Mas cara, rastrear a origem das suas ideias é um ótimo exercício pra isso. Isso é sabedoria, ficar mais quieto. A pessoa lá falando, aí você quer... Não, melhor não. Outro bom exemplo, não querendo estender muito, é uma meritocracia. Lembra o episódio de meritocracia? Que todo mundo fala como se fosse algo bonito, assim. É maravilhoso, mas para começo de conversa, é século XX, né? A palavra nem existia antes. A ideia é muito... É igual eu falei, é muito bonito no papel. Sim. Entendeu? Não, pode até ser na prática também, né? Mas, de novo, são tantas variáveis. E, enfim, não dá pra falar o infinito. Sim. Outro ponto no sentido, esses foram episódios. Eu acho que já tá meio que imbuído os pontos, né? Mas o que vocês carregam com vocês assim do VB+, que extrapola essa questão de agora eu vejo as drogas de outro jeito, agora eu penso mais sobre minha atenção. Como eu tava falando aqui desse negócio de linguagem, que toda interação verbal que eu tenho agora, ou mesmo escrita, né? Já tenho todas essas camadas de dúvidas que antes eu não tinha.
Acho que, sei lá, é meio difícil pensar. Eu tenho um que do relacionamentos. Eu falo no sentido, tipo assim, normalmente... Relacionamento, você quer dizer interpessoal, profissional, romântico? Não, romântico. Tipo assim, porque é uma coisa do dia a dia. É verdade, né? Agora você então, ela tá noiva. Muita coisa mudou nesse Não, ela tá noiva. Éramos todos solteiros naquela época, lembra, né? Então ela tá noiva. Éramos todos? Éramos, né? Você não tinha namorado ainda. 2016 não, né? Começo Com de a Carol? 2016. Já. Começo de 2016? Eu já tô há... Quantos anos tô com a Carol? Sei lá, lançamento é seu? Foi pouco. Foi 2015 então, começou o relacionamento? Foi. Porque quando eu comecei, eu já comentava com ela no VB, eu acho. Você lembra? Você tá escutando, olha a memória, o quanto foi, marcou. Eu amo a Carol tanto que nem lembro. Mas, a minha vida inteira comigo. Sempre foi, né? Mas, principalmente deve ser por conta disso também. Tá mas namorando ainda, viu, Vitz? Não, sou noivo. Tá noivando então, não tá namorando. Exatamente, já subiu o nível já. É isso aí. Subiu o nível. Dá mais 8 anos. Mas, enfim. Eu que nem namorava, Né? tô Casado. O César pulou de solteiro pra casado, não teve o meio, né? Não, eu sou constante. Não, tô zoando. Sou Mas, constante. né? Não, ele é celibato. Celibato. Sempre. Involuntário. Mas o do relacionamento deve ser por conta disso. E principalmente Mas qual que é a mudança? Não entendi. do jeito que eu observo como funciona. Principalmente eu lembro quando a gente estava discutindo sobre o episódio de... A gente falando principalmente de traição também. Infidelidade. Infidelidade também. Porque de certa maneira a gente tem... olhando, quando você toca nesse assunto, é um negócio que fere o ego das pessoas. Por isso que eu acho que tem essa resposta tão pesada. E normalmente a gente sempre tem, igual você falou no episódio, a gente sempre tem aquela impressão que a pessoa tá fazendo aquilo por um mal, tipo assim, que contra você. Que ela quer te machucar. E não é bem assim. Então, principalmente quando eu vejo pessoas falar, meu relacionamento é difícil e tal. Então, toda vez que alguém tá comentando comigo de relacionamento, eu consigo fazer uma associação com o episódio, entendeu? De não ter essas respostas prontas, assim. Talvez, tipo assim, realmente a pessoa tá insatisfeita e, sei lá, se ela tá me confessando que fez alguma coisa errada, eu já de pronto não julgar ela, por exemplo. Entendeu? E até pra melhorar o meu próprio relacionamento mesmo. Não ter a imaturidade de ser muito... de achar que é tipo assim, toda coisa que acontece que eu fico insatisfeito é porque a pessoa realmente quis fazer aquilo comigo, entendeu? Acho que isso vai em linha com a questão de histórica de novo, de que é algo recente, né? A questão do tipo de relacionamento que temos hoje, dentro do contexto que temos hoje, é super recente. Tem que lembrar que antes, até no episódio de falar, era um vilarejo, né? Você tinha costumes, tinha expectativas, mas a maioria dos casamentos eram arranjados, não era por amor. Com ele a gente brinca em Roma lá até hoje que amor é um negócio inventado pelos franceses no século XVII. Exato. Ali não existia não. É bem recente. E já não tem apoio, né? Como hoje virou o mundo do eu. Isso a gente falou no existencialismo e niilismo. Né? Que não é só a questão do que você espera no relacionamento, é como que você se vê individualmente, em vez de coletivamente. Hoje é quase que inevitável você pensar como você, como uma bolha, uma ilha, como algo que existe apesar do contexto. Quando eu comecei o episódio falando aqui que uma das minhas maiores clarezas assim é que não é você e o contexto. Você tem que integrar. É o contexto. É uma coisa. Você tá no contexto, meu amigo. Tipo, outra frase que eu gosto bastante é aquela: você é tão livre quanto uma folha que é no vento. Não tem nada fisicamente te prendendo. Você veio de uma árvore, depende da direção do vento, e você só caiu porque chegou na estação do ano pra você cair. Então você não é especial. Você não é Deus, não. Você não tá de fora da realidade aqui, ó, mexendo. Você para de graça que você não é especial. Mas é uma realidade, de certo ponto, um pouco triste também, né? Que a gente falou na depressão também, porque não tem... Você tem que decidir, ao mesmo tempo que você tem que decidir, você tá exposto a muita coisa irreal, como as mídias sociais, episódios sobre fama. Você tá preso numa ilusão de você sendo a sua ilha. Você acaba se apoiando, quando chega na fase do relacionamento, puramente na outra pessoa, como um sistema solar, né? Como se cria uma órbita ali que tudo tem que ser validado, aprovado e feito em razão daquilo. Quando não foi assim por milênios. Nem assim, não querendo chegar em parte do que deve ou não deve, né? Mas
não faz muito sentido que você pense assim, mas se você não dá um passo para trás dessa bolha, outra frase que a gente falou bastante em vários episódios é o peixe sabendo que nada em água, né? É difícil virar essa chave de o que é água, o que é a dinâmica social do século XXI em termos de relacionamento. Como quem reclamando do parça ou da parça começa pensando nisso em vez de só voadora no que aconteceu. Mas eu diria que foi do relacionamento, cara. Inclusive, olha, eu não quero gabar, mas o meu tá ótimo. Até noivo, né? Até noivo, você aguentou por todo tempo. Faço tudo errado, mas eu garanto, nisso eu faço certo. Isso eu sei que eu tô tudo certo. No meu acho que é que nem a gente conversando aqui, eu tô o tempo inteiro pensando, não é uma coisa específica que eu consigo, mas são tantas influências que a gente teve com o VB que mudou, que eu foquei no negócio da atenção e da decepção, mas até o pensando rápido e devagar também, querendo ou não, é outra coisa que eu... Lembra os ouvintes super rápido. Tema 1 e 2. Nossa senhora, o negócio do sistema 1 e 2 lá, que a gente falou que a gente tem como se fossem duas partes do cérebro, que uma pensa, analisa melhor as coisas, e a outra é aquela resposta automática. Você vê uma coisa e você reage, o cérebro só reage àquilo, e o outro é o mais analítico, você pensa, você analisa aquilo ali, o que é, e é algo que a gente, naturalmente a gente faz, a gente fala até no episódio, é natural fazer isso, principalmente se é alguma coisa que você está constantemente ali. Porque se você for analisar tudo pelo sistema 2, meu amigo do céu, você vai ter que viver uns 10 mil anos. Isso é legal porque até para relações mesmo com pessoas, sim, eu passei a tentar usar mais o lado mais analítico para algumas coisas, né? Porque tem muitas coisas, é engraçado porque tinha muitas... com amigos mesmo, coisas que eles falavam, coisas que aconteciam, que eu sempre usava, falar, é isso, tá assim por causa disso. O do William tava funcionando a 99,9%. Lembrar que, energeticamente falando, é o mais otimizado. Sim, gasta muito menos energia reagindo em vez de refletir. Sim, exato. Mas aí, em alguns momentos específicos assim, eu falei, não, tá, deixa eu ver, vamos tentar entender o que tá fazendo aqui. Porque é engraçado, porque eu reparo que eu sempre andei nessas de extremos, assim, que eu até menciono em algum episódio, mas eu acho que é um episódio especial lá, dos padrinhos, que a gente fala de alguma coisa que influenciou a gente. 36 perguntas? Eu acho que foi nesse. Eu comentei que quando eu era criança, o Ichigo, o negócio da amizade que ele tem, o Ichigo, o personagem de anime do Bleach, aquele negócio de amizade que ele tem, não sei o que ele sempre estava fazendo o possível para os amigos dele. Eu até comentei que eu era muito assim, e que eu falei que provavelmente isso foi uma das coisas que me influenciou, que eu achava legal. Não é assim não. E depois, quando eu assisti o Will Hunt lá, o Gênio Indomável, sim, que no final o melhor amigo dele fala, pô, você tem todo esse potencial, você podia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui. Se daqui a 10 anos você estiver aqui ainda, eu vou na sua casa de encher de porrada. E foi um filme que me ensinou a ser um pouco mais... qual é a palavra? Individualista. Isso. não individualista, mas... Tem um termo específico, não consigo lembrar qual que você quer dizer? O que eu quero dizer é que eu não, eu sou mais egoísta agora. Mas aí que tá, e eu sempre ando meio que nessas linhas, é difícil encontrar um meio termo. Um equilíbrio. Aí até que esse negócio do pensando devagar foi um negócio que me trouxe de volta, assim, porque eu percebi que eu tava muito no... foda-se. Entendeu? Então era muita coisa que eu pensava no automático, assim. E depois que eu parei e falei, não, deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu conversava com a pessoa e você via que às vezes não era... Por mais às vezes seja algo bobo, né? A gente já falou muito. Pra mim, quando eu tive a ideia da existência de fato de dois sistemas, realmente ficou... É igual você falou, é igual a questão do peixe, nós falamos. Agora você sabe que tem a água, entendeu? Então, de vez em quando, eu acho que pelo menos por saber isso fica na sua cabeça, né? Exatamente. Serve como um freio, de estar naquele momento de levar tudo, bota o freio ali. Isso é inteligência emocional também. Então, também. Sim.
Inteligência emocional também. É difícil escolher um ponto, mas tem muitas coisas que a gente usa. Como se tudo fosse parte da vida, né? Exato. Porque não fica sincero. Tudo faz parte. Mas também não tem como não ficar amarrado. Até Roma. Rola. Não tem como, porque você está sendo exposto ao conceito. Só que você está sendo exposto aqui, ele vai ficar. Você não vai lembrar dele, ok, mas pelo menos no subconsciente alguma coisa fica. Mas você é o que você come. Então. Você se torna o que você escuta. É isso. Exatamente. Tá bom. Bom, eu já falei dos pontos que eu carrego aí da linguagem, da visão histórica, etc. Sim. O que eu não falei, mas vocês falaram. Quer dizer, não, sim, você falou agora, mas o Pedro começou falando do que mudou mais, né? O antes e o depois. Eu acho que o meu antes e depois tem muito a ver com o que a gente já alegou ser a pedra angular do VB. Que é a questão do segredo da felicidade. Nossa. Não estou falando do episódio do VB 10, Sim. pessoas, entorno, etc. Falando da frase icônica do VB. Qual que é o segredo da felicidade? Expectativas baixas, elas não segredo. Acho que essa mudou. Agora 7 anos depois, 100 episódios do VB+. Que era o topo do mundo. Não. Não saiu meio. Né? Não é bem por aí. Talvez. É a frase da recém-divorciada. Eu mereço melhor. Nossa, isso é sempre, necessariamente. Quem dizer o contrário. Pior que eu posso ter. Eu quero sofrer. Mas curiosamente, essa visão aí de expectativas baixas é algo bom. Começou a mudar pra mim no episódio do Pensando Rápido e Devagar. Né? Porque vocês não vão lembrar, mas logo depois desse episódio... Bom, talvez vocês lembrem, né? Que eu tô assumindo coisas. Teve um... A expectativa dele sobre a gente. Tô usando estatísticas. O que eu lembro, vamos dizer assim, a gente teve um episódio sobre, não foi nem do VB+, mas veio como uma consequência do VB+. Sim. De o que é melhor, uma questão de memórias. Lembra que você vai ter uma pergunta de você prefere tirar férias, e as melhores férias possíveis da sua vida. Quem falou que é com a esposa dele, teve um exemplo? Isso, tá? Aí, É o mesmo autor. Você lembrou de um ponto tangente, mas justamente nesse daí, de que a grande pergunta era qual o valor da memória comparado à experiência vivida? Você pode viver as melhores férias da sua vida. Sim. E você esquece depois? Ou você prefere ter umas férias medíocres, mas lembrar depois? E isso vem por parte do Daniel... Como é o nome dele? Daniel Day-Lewis. Mas enfim... O nome do autor lá, do Pensando Rápido e Devagar, é o mesmo cara. Sim. E ele chega numa conclusão, óbvio, depois de décadas de estudos e várias outras reflexões sobre o tema, de que mais vale a sua memória sobre o que aconteceu do que o que realmente aconteceu. Como ele fala na viagem lá, você tem uma viagem boa e fura o pneu no fim, você vai lembrar que furou o pneu, fez estresse, pode ter sido bom, mas que você lembra é ruim, não importa se 80% da viagem foi bom. Sim. Por isso, de novo, a gente volta na questão lá do Game of Thrones, Lost, das séries que terminaram mal, e todo mundo meio que só lembra disso. Porque a memória... Fala que a série é uma merda porque o final não foi o que você queria. Né? Que a memória final vale muito mais do que a inicial, mas o que pesa é a memória, como que você viveu. Eu não sei se a gente comentou até lá ou não, o negócio do cara que vai numa festa e, tipo, sei lá, faz uma piada legal, faz alguma coisa e vai embora. Sair na crista da onda. Exatamente. O ponto resumido dele aí é o que você pode querer dizer que você valoriza a experiência vivida. Sim. Mas tudo que você tem para avaliar isso é a sua memória disso. Então, no fim do dia, o que vale mais é a memória. E um dos fatores que mais contribui para a memória, além de como termina, ele até falou lá como chamava o método lá do exame médico que se faz pelo
intestino. Endoscopia. Endoscopia, que pessoas que a endoscopia termina sem dor, não se traumatizam muito, as que terminam com dor, nunca mais querem fazer aquele negócio. Independente do tempo somado de dor, né? Pode ser que terminou, foi aquele 10 segundos finais. Sim. Mas é o que você vai lembrar, é o que vai marcar a experiência. Aí nessa linha de ideias, ele diz que a felicidade antecipatória muda muito a sua memória sobre a experiência vivida. Se você tem umas férias que você quer tirar e está antecipando 6 meses, tem expectativas super altas para aquilo, aquilo vai ser parte da sua memória, quando você antecipou aquilo. Então, por mais que deu tudo certo, aí é casar a fome com a vontade de comer, né? Vai ser espetacular. E mesmo se não deu tão certo, você ainda vai lembrar de que, pô, foi um momento bom ter aquela expectativa, tipo, aquilo, você passa 6 meses esperando umas férias que, sei lá, você vai para os Maldivas. Não é uma coisa, assim, falando de pessoas normais, né? Não bilionários, que você vai pensar, não, amanhã eu vou para Maldivas. Eu quando fui para Fortaleza, eu tentei manter minhas expectativas baixas quando eu fui para lá. Então, mas aí eu vou chegar nesse ponto. Eu tinha uma ideia de que se surpreender é sempre melhor do que se decepcionar. Mas depois de ver esses pontos dele aí, de o quanto que a antecipação é parte da sua felicidade baseado na memória, eu me convenci. Você começou a calibrar melhor. Eu me convenci de que, tipo, em vez de restringir a expectativa, porque pode ser que dê errado. Um saque, você é uma doida! Não, foi legal. Não, foi tipo, eu vou aproveitar antecipar isso, eu vou curtir antecipar isso, eu quero ter expectativas altas. Por mais que decepcione depois, ok, é a vida. Mas é tipo quase que uma coisa, você prefere ser otimista ou pessimista? E os expectativas baixas, meio que você quer ser pessimista sempre. Não dou nada e talvez me surpreenda. Mesmo que você se surpreender, não vai ser como que a conta não vai... Você não vai se surpreender tanto. É que você vai ter menos adicionais ali. Se você calibrar o negócio, você consegue juntar essa alegria inicial com a final. A soma das duas variáveis é muito maior do que só a surpresa que você pode ter. E aí eu pensei numa analogia que eu acho que encapsula bem esse pensamento. Ter expectativas baixas para não se decepcionar é igual dizer... Não quer ter seu coração quebrado, rompido, se decepcionar com o amor? O que você deve fazer? Você não quer nunca que isso aconteça. Não se apaixone. Simples. Então, ok, é uma verdade quase que necessária, né? Dado que você não quer ter dor por bater sua cabeça na parede. Não bata essa... Porque é um aforismo, né? Essa palavra. Mas ao mesmo tempo, quando você está perdendo essa felicidade antecipatória, que às vezes pode ser maior do que a coisa. Eu lembro isso, acho que foi até antes do episódio, mas eu fiz um experimento involuntário pro Vingadores Parte 2 lá. Vocês lembram? O quanto que eu hypado, hein? Nossa, eu tava hypado, hein? E foi proposital, tipo, eu quis hypar. E eu lembro muito mais disso do que do filme em si, que eu nem vi de novo. Foi legal o filme, tipo, não foi uau. Ficou a experiência, a memória. Esse teste aí. Então, mas... Eu vivo uma expectativa baixa. Mas é automático. E também requer menos esforço. E também... Porque você engajar com algo requer... Tá na palavra, né? Requer uma interação, requer... Atenção. Você precisa tratar o negócio com carinho pra te motivar. Se você já tá no automático de não vou nem pensar nisso... Eu acho que é mais esse negócio do medo da decepção. De ser uma... Nossa, vou... Aí, o William tem medo de machucar o filme, nem vejo trailer. Mas nem vejo trailer pra não me empolgar. Vamos lá. Também não tô dizendo que eu mandei a minha atitude pra você o baoba com tudo. Não é por aí. Vai sair... Calma. Vai sair um novo filme da Marvel. Opa, O que eu tô dizendo... Você já tava hypado pra Flash. O que eu tô dizendo é que antes o meu status quo era... Independente do que seja. Até pro meu próprio relacionamento. Porque tá resumindo, sabe o que é? É mais complexo do que parece. Sim. Mas ao mesmo tempo também é mais simples numa questão... Não precisa ser binário. Expectativa baixa sempre com tudo. Você tem que ter um filho. Uma coisa que faz, igual você falou, uma viagem, sei lá, vou viajar com sua esposa pra algum lugar que vocês estão planejando e tal.
É legal. Outra coisa, tem que ir em tal lugar lá, casamento de alguém que você não, com aquele conhecido que você não gosta muito. Eu tenho que ir no banco para resolver um problema do aplicativo. Nossa, vai ser legal, meu gerente vai estar super de bom humor. Sim, tem que calibrar, e eu acho que isso é intuitivo, mas a barra que mudou é essa. Antes era tudo na mesma coisa. Cara, mesmo pro meu relacionamento, eu comecei falando pra hoje minha esposa, dizendo, nossas expectativas tem que ser que vai durar um mês isso. Eu falei isso pra ela. Ainda bem que funcionou, né? Não, então, mas de novo, contexto, maneira de pensar, e esse foi tipo eu quero que dê certo, eu só não quero que a gente se machuque nisso. Esse negócio de calibrar no sentido de não é pra tudo, você falou, é intuitivo, mas sim, né? Tipo, geralmente pra coisas mais, sei lá, mais sérias, ou coisas que às vezes pra coisas que você quer muito. Eu sempre, você falou, meu status quo era... Sim. Ela não, ainda é. Sabe o que essa conversa tá me lembrando? A minha psicóloga. Olha lá. Eu lembro de uma frase que ela falou. Quem você pensa que você tem, o que ela falou, cara? Traços de... autossabotagem. Autossabotagem. Porque assim, do outro lado da moeda, do que você tem tanto medo? E se você se decepcionar? E daí? Tipo, você vai morrer? O fato que eu comentei antes, o negócio da viagem, quando eu fui pra Fortaleza, eu fui 40 dias lá. Sim. Era um negócio que eu queria muito viajar. Tava com aquela vontade de viajar já fazia muito tempo, fazia anos que eu não saía daqui de São Paulo. Mas ao mesmo tempo você ficava com aquele... Não, vamos, sabe? Eu vinha aquele hype, lá pra baixo, falei, não, calma, não sei o quê. E a psicóloga mesmo conversando com ela, falou, não, vai. E tipo, e às vezes quando eu falava até de coisa pra ir, sei lá, pra fora do país, alguma coisa, ela virava pra mim assim, tava assim com a mãozinha na cara, olhando pra mim e falou, por que você não vai? Balançava os ombros. Você acha que é assim? Você quer ir? Só que eu sempre mantenho expectativas lá embaixo. Então. E eu sempre ficava tentando... Ainda tem que ficar preocupado com as outras coisas. Falar, beleza, não posso, né? Eu acho que o meu filtro funciona bem com essas coisas, de calibrar. Eu vou tentar... Você nunca teve esse particular problema. Eu vou tentar calibrar mais, vamos ver como é que isso eu nunca tive. Sai. Eu tenho esse problema em relação a uma coisa, expectativa baixa. Governo. Isso já tá cavado, né? Você esquece. É a sua pedra no lugar. Né? Mas é interessante esse negócio da expectativa. É uma mudança, porque no VB eu acho que a gente começa falando, não quer revalidar os votos aqui, segredo, expectativa baixa. Eu sempre falei, mas eu vou falar num intuito mais cômico, mas de verdade. Não, eu falo sério. Existem níveis, né, de realização disso. Depende do que é. Mas... É que eu sou bobo também, eu me empolgo com as coisas. Acho que isso vem da personalidade. Vem da personalidade. Tem pessoas que naturalmente se engajam mais. Sim. Mas intelectualmente falando, hoje eu já me dou muito mais liberdade de hypar coisas e antecipar coisas, porque eu quero aproveitar essa experiência. É importante separar isso. Não é que eu vou ficar hypado e depois me decepcionar e tá tudo arruinado. Não, eu tenho consciência de que eu quero desfrutar a antecipação. O depois vai ser uma outra experiência. A experiência de 6 meses de antecipar vai ser boa, vai ser legal. E já era, independente. São variáveis independentes agora. Como ter esse tipo de distinção ajuda muito. E a outra coisa é... Qual que é o termo aqui? O benefício da dúvida. Sim. Principalmente quando envolve outras pessoas, né? Que aí você perde todo o controle. Antes a expectativa é sempre baixa. Agora... Se são pessoas que você curte a companhia, que você já teve outras experiências legais, hypa, espera muito. Curte toda a experiência, né? E se for pessoa que você não conhece, aí vai de cada um. Mas eu já dou o benefício da dúvida. Como me frustre uma vez, a culpa é minha. Tipo, eu que me iludi, talvez. Me frustre 2, não vai ter uma terceira. Faz sentido. Então... Sim, a palavra-chave é calibrar, é distinguir, mas a essência da coisa aí de expectativas baixas sempre já não morreu. No episódio 100, virou essa chave. É isso aí, ó. Um novo homem nasceu. Vou tentar calibrar mais. Vou ir embora. Calibra expectativas altas, porque, de novo, é como otimismo e pessimismo. Sim. Na viagem você tava. Você foi lá tanto essa viagem quando foi pra Fortaleza. Até foi, nossa, o William tá. Mas foi boa, hein?
deu tudo certo no final. E se não tivesse dado, ia ter dado também. Considerando que você voltou vivo. Tá bom, né? Mas é isso. Acho que não temos muito mais. Vamos chover no molhado aqui. Não sei se vocês querem deixar uma última reflexão, uma recomendação. Vocês têm algum episódio especial demais depois do especial? Eu acho que não, né? Acho que já falamos muito de episódio. Então... Vamos focar em algo realmente... Palavras finais. Fique pela sombra. Eu vou comer. A partir de agora, expectativas altas. Fora as expectativas altas e o hype para todo episódio, né? Depois desse. Agradecer aí pela participação do episódio de hoje especial. Relembrar esses momentos, ó. A expectativa, eu tava com expectativa empolgada pra isso aqui. Tava maravilha. De voltar a fazer isso foi melhor do que eu esperava. E bom, o que eu deixo de conselho pra vocês é não confiem no governo. Menos que seja nórdico. Sim. Ou nem o nórdico você confia. Não gosto nenhum. Falar burocrata já pensou. Tudo romano. É da hora. Aí você gosta. É bom, né? Principalmente você Roma invicta. Pô. empatizando com os romanos, né? Não com sempre. todos os outros. Os outros estão nem aí. Não. Quando eu falei pro Pedro que eu falo, nossa, quanto mais eu escuto fala de Roma, mais eu torço pros outros. O Pedro, por que você faz isso? Não. Opinião do pessoal, né, César? Porque tem uma ironia muito grande aqui, né? Não sei se você se dá conta, mas a história de Roma é a história do governo de Roma. Exatamente. Que ficou cada vez mais grande, cada vez mais burocrático. Cada vez mais autoritário. A metamorfose ambulante, a gente já mencionou. Sim, você pode querer dizer duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Exato. Manicômio é assim. Isso é humano, né? Boa. Você, Willi, alguma reflexão final? Reflexão, acho que não, acho que falei bastante aqui. Mas eu tava pensando nisso, enquanto a gente tava conversando, a gente falou de comentamos tantos episódios, falando tantas coisas aqui, que falando no começo, tem muita gente que talvez tenha vindo agora com Roma pra cá, mas é uma oportunidade perfeita pra você ver como que costumava ser os episódios, porque era meio que isso mesmo, a gente tava debatendo, só que geralmente era um assunto só. E se teve um pouquinho de cada coisa que a gente falou aqui, é a oportunidade perfeita de quem não ouviu, ou já ouviu, mas não lembra, tá lembrando agora, tá tendo essa nostalgia com a gente, de rever o episódio, de rever os episódios, ou ver pela primeira vez agora. Sim. Então acho que é Entre na saga de Roma, entenda como chegou aqui. Entenda como chegamos a Roma. O nosso diferencial de Roma, muita gente fala sobre Roma, muita gente mesmo, mas que fala sobre Roma sob a ótica de todos os outros episódios que a gente já fez, seja linguagem, seja história de diagnóstico médico, seja o que seja, como isso é bem particular. Quem está acompanhando vê que é constante, às vezes a gente fala de alguma coisa, a gente fala, que nem a gente falou, você sempre fala, tá vendo como uma coisa aconteceu lá em 1500 a.C., influência até hoje. Essa é a outra parte da equação do Wittgenstein lá. Onde surgiu esse conceito? Quem disse que era alguma coisa em vez de nada? Olha a mão no fogo aí, hein? Boa. Mas é isso, eu acho que é o timing perfeito para quem não conheceu o antigo, como a gente costumava fazer as coisas aqui. Você pode até ouvir o menos. Se quiser ouvir o menos também. Experiência antropológica. Vai ser legal, porque a qualidade do áudio é uma porcaria. Eu não sabia nada direito. É genuíno, entendeu? E as piadas, ó. É genuíno. Era genuíno. O lado cru. O lado cru. Meu Deus do céu. Tá até um negócio. Boa. Muito bem. Da minha parte, bom, agradecer a participação do Pedro. Dizer que quando quiser voltar as portas estão abertas. Isso aí. Por enquanto as portas levam para Roma. Se tiver alguma coisa que você quiser falar de Roma aí, se quiser aparecer, você fala pra nós. O único detalhe é que você vai ter que saber bem. Nossa senhora. O nível de detalhe é exaustivo. Imagina. A gente sabe até que eles não comiam batata lá. Nossa senhora. Por causa de uma frase, um episódio. Eu juro por Deus, deu uns 10 segundos que o César falou, eles não precisam não sei o quê. Aí ele falou, não era batata.
batata. Não, batata veio lá do Peru. Ele falou, não sei o que eles comiam. Foi isso. Semana seguinte, eu mandou uma mensagem. Então... Estamos aqui falando de idioma há tanto tempo. Eu descobri que a gente nunca falou sobre o dia a dia dele, o que eles comiam, o que eles não comiam, não sei o quê. Eu falei que negócio da batata, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, grau de batata. Sementinha do mal. Só deu 1h30 de episódio. Só deu 1h30. Mas foi legal o episódio. Eu gostei do episódio. Mas bem nojento, né? Esse é o espírito do VB+. A minha reflexão final, mais do que qualquer coisa super filosófica, é que o programa começou pela curiosidade, né? O que você pensa disso? Sim. Vamos debater. Começou com debate, depois foi evoluindo organicamente para vamos nos entender, né? Mais do que debater. Eu acho legal isso, eu gosto. Eu gosto que foi assim, que a gente começou de um jeito, a gente foi evoluindo, né? Conforme as coisas iam acontecendo. Porque é o natural. Orgânico. É, orgânico. Às vezes tem muita influencer, youtuber, seja o que for, podcast mesmo, que às vezes eu acompanho. E chega um momento que eu paro de acompanhar, porque é sempre a mesma coisa, do episódio 1 até aquela fórmula e é isso que eles fazem, é sempre aquilo. Então, e até, sei lá, qualquer coisa de entretenimento. Não passa. A vida em si, às vezes, dá um... Não passa sinceridade. Então, eu gosto que tenha que seja essa transformação. Assim. Porque é nossa também, né? Porque é a nossa transformação. Não é que somos nós e o nosso contexto. Sim. É o contexto aqui. Nosso envelhecimento, nossas experiências de vida. Sim. E o próprio olhar do VB+, alavancando como estamos analisando as coisas hoje. Então é tudo uma bola de neve aí. Mas o que eu diria que está bem no centro dessa bola de neve, cada vez... Bom, sempre esteve, e eu valorizo cada vez mais, é a questão da curiosidade. Sim. Os ouvintes que estão nos ouvindo, obviamente, são curiosos. Então valorizem isso e alavanquem isso no sentido mais vocês, como... Antigamente eu tinha uma percepção muito grande de que se eu encontrava pessoas que não eram curiosas, não compartilhavam de interesses, de saber mais, eu meio que descartava a pessoa. Tipo, tô perdendo tempo aqui, falando com a parede. Mas, ao longo de toda essa jornada aí, novas reflexões, dá pra saber que se fizer a pergunta pra pessoa, ela vai responder. Então não importa se outra pessoa gosta ou não gosta, o que importa é como você é curioso em relação a outra pessoa. Então pode ser que você tenha uma conversação de 1 hora que só você faz pergunta. Mas se você faz pergunta que realmente atende o interesse que você tem de algo que aquela pessoa sabe e você não sabe, você já está aprendendo um monte de coisa. De certo ponto de vista chega até a ser assim, você está usando a pessoa. Mas não. Porque todo mundo gosta de falar sobre algo que eles entendem, não acham que entendem. Então você usar da curiosidade para interagir, seja no trabalho, no relacionamento, qualquer coisa, levando todas essas lentes do VB+, aí do linguagem, contexto histórico, etc. Isso é um antes e um depois, assim, muito forte no sentido quase tudo melhora e a tensão diminui. Só seja curioso. O resto é ferramenta, mas a essência é perguntar por quê. Invocando aqui Platão. É um Sócrates, né? É um Sócrates. Uma vida não examinada. Mas é isso, ouvintes. Suficiente de papo por hoje. É isso. Muito obrigado. Veremos se chegaremos ao episódio 200, né? Nossa senhora. Reino da Babilônia, Nabucodonosor. Episódio 4. Quem sabe, né? Vamos ter a curiosidade do que acontece até lá. Eu tô olhando pro mapa mundo ali, grande, tem muita história pra contar. Mas enquanto isso, como sempre, nos recomendem, indiquem pros amiguinhos, essa é a melhor forma de contribuir. Antes, ainda tem o padrinho, né? A gente insistia nisso, mas falando em padrinho, um grande obrigado aí dos padrinhos que ficam, em especial uma pessoa bem próxima da minha família aí. Chama Alexandre, vamos dar um obrigado ao Alexandre. Desde o começo. Desde compartilhar aí. É patrono esse aí. O patrocinador, no meu caso, tio-cionador. Valorizamos aí sua audiência. Os outros ouvintes que contribuem escutando e recomendando também, muito obrigado. Esperamos que vocês estejam com a gente aqui no episódio 200. Epopeia de Gilgamesh, pode anotar aí, hein? Seja o que for, ou já com inteligência artificial usando nossas vozes para fazer Você só faz o roteiro lá. Cuidado, hein? Faça o upload, não, 100 episódios de VB+. Faça o episódio agora, faça o próximo. Nossa senhora. Olha que bem. Quem sabe a gente faz um teste, mas enfim. Quem sabe? Mas é isso aí. E até lá, fiquem bem.
É isso aí. Aquele abraço. Ah, meu Deus. Eu tava esperando.